Olá! Tudo bem? Tudo bem, doutor Marcelo? Que prazer revê-lo. Prazer é meu. Antes de começar, eu queria apresentar um pouquinho. Nós temos já quase 30 pessoas que já se ligaram aqui para assistir a nossa live. E E, sejam bem-vindos. não é? É. Então, a Elisa é diretora executiva do Instituto Arara Azul, que é um instituto que foi criado pela doutora Neiva Guedes, me corrija se eu estiver errado. Na verdade, oficialmente, qual foi o ano? Pois é, vou contar um pouquinho da história para vocês. Na verdade, o projeto Arara Azul nasceu antes do Instituto Arara Azul. É verdade. É. Então, Elisa, boa noite. Conta para a gente um pouquinho como nasceu o projeto Arara Azul. A gente precisa que as pessoas entendam, que saibam como contribuir e que saibam que da família dos, entre aspas, papagaios é o maior que existe, né? Pode chegar até 1 metro ou um pouco mais, pode pesar até 1,5 kg quase, ou 1,3 kg por aí. Então, está de extinção, mas acho que não mais. Então, fala um pouquinho para a gente, inicialmente, o que é o Instituto, como começou o projeto, o Instituto. Primeiro, doutor Marcelo, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de recebê-lo aqui na nossa casa. Estamos no Instituto Arara Azul e também nos receber na sua casa pela segunda vez. Já fez isso ano passado, né? Você e a Tatiana, com muito carinho, nos receberam no Rio para nos apoiar o projeto. E é uma satisfação hoje encontrá-los novamente, juntamente com seus amigos que estão nos assistindo hoje. É um prazer muito grande e que sejam muito, muito bem-vindos todos. Contar um pouquinho da história para vocês. Em 1990, na verdade, em 89, que eu conheci na época, a bióloga Neiva Guedes, nós iniciamos juntas um trabalho da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, disputamos uma vaga que tinha apenas na área de biologia, gostaram tanto de mim e dela, que nos contrataram e nós somos colegas por um tempo. Num dos cursos que nós fizemos no Pantanal, logo em seguida, final de 89, ela viu uma árvore cheia de araras, e aí o professor nos falou que essa espécie estava altamente ameaçada de extinção. Naquele momento eu ainda sou a presença viva, né, que estou aqui, perto dela até hoje. Ela me disse, estávamos juntas, que ali... Estamos falando de que ano isso? Quando ela viu a árvore? Ontem, há pouco tempo. Mas foi em 1989, já biólogas formadas, e ela me disse naquele dia que ela ia defender essa espécie e ia ser uma bandeira de vida dela. E assim foi. Eu estou acompanhando há mais de 30 anos. Neiva Guedes é um exemplo para todos nós de dedicação, determinação. É uma mulher assim de raça, sabe? De ir para o Pantanal, no meio do mato, pegando carona. Eu várias vezes presenciei isso. Depois disso, ela saiu da Secretaria de Meio Ambiente e permaneceu, mas algumas viagens fizemos juntas. E ela, por esses 30 anos, passando muitas dificuldades, hoje as pessoas acompanham os resultados, não sabem o que passou ela para nós chegarmos até aqui. Mas eu continuei na minha área de trabalho, tanto na secretaria, numa diretoria de educação ambiental, depois trabalhei como consultora, eu fui para os vários setores. E tanto no primeiro setor, no segundo setor, nas empresas, também com consultoria, e no terceiro setor há uns 20 anos que eu faço parte, né, dessa área, que eu acho extremamente importante. O terceiro setor vem para preencher a lacuna, né, que o primeiro setor acaba deixando, e muitos trabalhos a gente vem desenvolvendo. Mas em 2014, o Instituto Arara Azul, ele foi criado depois do projeto. O projeto está fazendo 30 anos, e o Instituto Arara Azul foi criado em 2003, para dar o suporte administrativo que o projeto Arara Azul precisava, porque até então ela não tinha uma pessoa jurídica que pudesse acolher as parcerias que ela foi firmando ao longo do tempo. Inclusive parcerias de quase 30 anos, né, que são os nossos parceiros importantes, que nos apoiam, como a Toyota, a Fundação Toyota do Brasil, por esse tempo todo, e outros parceiros muito importantes, assim como você agora, né, Tatiana, também são nossos parceiros. E isso é muito bom para nós, fortalece o trabalho e os resultados. Então, em 2013, ela teve essa oportunidade e ela, junto com outras pessoas, criou o Instituto Arara Azul, que dá o suporte jurídico para o projeto Arara Azul e os outros projetos que hoje nós desenvolvemos aqui.
Além do arara azul, nós temos em Campo Grande, hoje, 250 ninhos cadastrados de araras canindés e outras espécies que ocupam essas cavidades. Campo Grande é uma referência hoje. Canindé passou a ser a ave símbolo da cidade e também nós temos também leis de proteção, tanto para não cortar árvore, ninho e proteção da espécie em Campo Grande. Então, aproveitando que você entrou nesse assunto, Elisa, eu acho que, como eu disse a você, a gente procura fazer uma live informativa. Existem, pelo que eu saiba, pelo menos 4 tipos de árvore, né? A azul, a vermelha tem 2 tipos, tem a canindé. Fala um pouquinho para as pessoas qual é a diferença das araras. Eu até vou convidar e vou sugerir para você uma nova live com a professora Neiva Guedes e sua equipe de campo de pesquisa, que vai dar todos os detalhes sobre esse projeto, né? Não vou adiantar muita coisa, mesmo sendo bióloga, minha área de atuação hoje é outra, e eu acho que vai ser um prazer muito grande elas trazerem essas informações para vocês. Aqui em Campo Grande temos a arara canindé em abundância, a arara vermelha, que vem mais se alimentar numa época do ano, a arara azul no Pantanal, que é a maior arara azul, e a cintios, que é a espécie. E nós temos também outros psitacídeos, que é essa família, né? Que no início você falou de papagaios, que também ocupam essas cavidades, como a maracanã, que é uma ararinha menor, muito linda, verdinha, que nós temos aqui em Campo Grande. Que interessante, né? Agora, a arara azul, quer dizer, quando a doutora Neiva percebeu naquela época e se encantou com elas, ela também recebeu a notícia que elas estavam em extinção. Isso. E hoje, graças ao projeto, você já pode nos dizer que ela não está mais em extinção, já há um número de... O projeto foi 30 anos, são 30 anos até agora, mas que tem muito projeto ainda pela frente. Muitos resultados de pesquisa, muita dedicação, como eu comentei. Em 2014, em virtude desses resultados, a arara azul saiu da lista de ameaçados aqui no Brasil, de ameaçados de extinção, e passou a ser vulnerável. Mas na lista hoje, no mundo, ela ainda continua como vulnerável, porque ela tem áreas bem delimitadas de populações. Mas... Elisa, quais são as grandes ameaças à arara azul? As ameaças no início eram muito fortes quando ela iniciou o trabalho. As ameaças, principalmente pelo desmatamento, queimadas, né? No Pantanal até nós temos um histórico de queimadas, tivemos uma grande no ano passado. Mas esse manejo de áreas naturais que foi acontecendo ao longo do tempo, também indígenas tirando para fazer artesanatos as penas de araras e para fazer um cocar, imagina quantas penas precisam, né? Que são as penas grandes das caudas, o tráfico, que com o trabalho dela, né, envolvimento das populações, a educação ambiental, porque não fica só na pesquisa, temos um trabalho forte educativo, também ela conseguiu diminuir bastante com sua equipe no Pantanal e em outras áreas, porque passou a ser referência o trabalho dela, que ela vem desenvolvendo, a ameaça do tráfico, mas ainda permanece. E com a saída dessa lista do Brasil, né, de altamente ameaçada de extinção, que constava a arara azul, essa espécie, voltou a essa ameaça, porque aí as penalidades são mais brandas e aí acabou acontecendo novamente. E esse é um trabalho que a gente vem envolvendo Bolívia, Paraguai, envolvendo outros estados, vários órgãos de fiscalização, tentando minimizar esse impacto. Mas, infelizmente, o ano passado e esse ano também estivemos no Paraguai, e o problema, com certeza, continua e não é fácil. A pressão é muito grande. Hoje eu desconheço, até me desculpa, mas qual é a penalidade pelo tráfico ilegal de animais silvestres? Pois é, ficou agora mais ameno, né? Antes era um crime inafiançável, hoje tem algumas fianças, mas eu não sei te dizer exatamente quais são as penalidades no momento, né? Algumas, mas muito mais leves para animal que não está na lista de ameaçados de extinção. Ameaçados. E existe um tráfico muito grande em países asiáticos, europeus, porque, aproveitando, vocês estão localizados também com o irmão mais jovem, que é o Projeto Ampare, não? No Refúgio Ecológico Caimã, não é isso? Isso. Ali no Refúgio Ecológico Caimã tem uma parceria que a Neiva já tem alguns anos, a professora Neiva, com o Roberto Clabin, que é proprietário, uma pessoa muito sensível às questões ambientais. Ele realmente é um modelo de propriedade que ele tem no Pantanal e também aberto ao turismo.
E lá temos uma base de pesquisa que é disponibilizada por eles, também grandes parceiros. Mas o projeto não está só localizado nesse refúgio ecológico Caimã, na base de pesquisa. Lá é sim um centro de reprodução da arara azul, em virtude da quantidade de ninhos que hoje são monitorados, né, que são protegidos, mas também em outras fazendas que são parceiros no entorno, tanto aqui da Uana como Miranda. E em outros locais também de Mato Grosso do Sul. Mas eu estava falando, você tem noção também, eu não tenho, tem pessoas que inadvertidamente, né, por achar bonito, acham que podem comprar um animal como esse. Assim como a gente vê em alguns países árabes, o indivíduo tem como bicho de estimação uma chita, né? Você fica assim pensando como é que pode, né? Então, muitas pessoas querem comprar uma arara. Existe comércio no exterior, no Brasil, ainda da arara azul? Ela é comprada? Existem criadouros legalizados que podem criar a arara azul, né, que são legais, são com autorização dos órgãos de fiscalização, porém nós não recomendamos, porque um animal silvestre não é um pet. Então Claro. nós temos inclusive engajados em uma campanha internacional, onde tem os animais domésticos para a gente ter em casa. Os animais silvestres precisam estar no seu meio, porque inclusive eles podem nos trazer problemas, como nós levamos problemas para esses animais no momento que entramos nos ambientes deles. E Bom, se nós entramos no ambiente deles... não precisa dizer mais nada, basta Não, observar a Covid que veio por aí. exatamente. A pessoa querer se aproximar demais, eventualmente, como aconteceu no mercado da China, que Isso. comer animais silvestres, e acabou ocasionando essa pandemia que é um verdadeiro horror na vida de todo mundo. Falando em pandemia, a gente volta a esse assunto do tráfico de animais, mas voltando à pandemia, vocês vivem de visitação, né, e vivem de doações, certo? Certo. Nós não trabalhamos com verbas públicas. Nós temos, inclusive, ótimos relacionamentos com o poder público em virtude das políticas públicas que nós subsidiamos com informações técnicas da pesquisa, dos resultados que levamos para eles. Apoiamos nessas políticas que são formadas, mas os recursos financeiros são oriundos de empresas e de pessoas e também dos nossos produtos de sustentabilidade, sendo o turismo um deles. Um deles. E isso, naturalmente, com a Covid e com a pandemia, o turismo zerou. Então, deve estar sendo um ano difícil para você, em termos de fundos, não? Infelizmente, é essa fonte de recurso, né, que nós temos tanto do Refúgio Ecológico Caimã, os turistas que lá visitam, eles têm esse privilégio, essa oportunidade de acompanhar o projeto Arara Azul, como aqui em Campo Grande, no projeto Aves Urbanas Araras na Cidade. Também podem acompanhar a equipe de pesquisa através do turismo de observação. E também em outras regiões, aqui da Uana Miranda, onde nós temos equipe que também podem receber os turistas interessados em observar. Assim como você foi na Caimã, a Tatiana, e tiveram, né, que eu digo um privilégio, porque realmente aquele ambiente é um paraíso. E acompanharam o nosso projeto, inclusive ficamos sabendo depois, vocês não nos avisaram que iriam lá. E esse feedback foi fantástico que vocês nos deram, né, de ter conhecido a nossa equipe de campo, sem eles saber quem era, e sem a gente saber que vocês estavam lá e já eram nossos parceiros. E isso foi muito bom. Ficamos muito felizes com a visita. Então, eu digo sempre, é um privilégio ir tanto acompanhar o projeto no Pantanal, como aqui em Campo Grande, porque a equipe, os trabalhos que são feitos são realmente notáveis. Há uma previsão da volta desse ecoturismo baseado na pandemia? Você tem ideia disso ou ainda não tem? O Refúgio Ecológico Caimã está num esforço, né, inclusive numa força-tarefa junto conosco, com o projeto Com Safari, para receber turistas em novembro, dezembro, janeiro, que consideramos já ser um pouco de pós-pandemia. Mas temos sim, estamos chamando os turistas para voltar, e estamos com turistas agora em julho, ficamos felizes. E 2 turistas vêm, provavelmente, né, com transporte próprio, e vão no Refúgio Ecológico Caimã e vão acompanhar. Como é que está a Covid em Mato Grosso do Sul? Nós estamos agora aqui aumentando muito o número de casos, muito assim, de um dia para o outro, coisa que não tínhamos há 15 dias atrás, mas ainda não é um problema, mas nos preocupa bastante. Tomara que de forma anda, porque essa doença, para nós
médicos, e eu que trabalhei durante todo o pico da Covid aqui no Rio de Janeiro, no hospital, operando pessoas com Covid, e não tive a doença, embora eu tenha provavelmente contraído o vírus, porque o meu IgG ficou reagente, então eu me vacinei naturalmente. Ah, mas a impressão que eu tenho, quer dizer, que a queda no Rio de Janeiro, pelo menos nos hospitais que eu trabalho, ela foi mais abrupta do que a curva. A curva foi muito inclinada, e o descida que a gente esperava assim, ela foi mais reta, caiu mais abrupto, mais do que a gente esperava. Tomara continue assim. Sempre existem especulações sobre a onda, a terceira onda, a quarta onda, mas se a gente for atrás dessas ondas, a gente não vai. De fato, no momento, tem uma redução, e o que eu acho que as pessoas precisam estar atentas é que, apesar da redução, não então é uma doença muito contagiosa. Então, a pessoa precisa usar máscara na rua, precisa lavar muito as mãos, precisa receber as pessoas, eventualmente, a quem tem um receptivo de face shield. Então, precisa tomar precaução para que a gente possa continuar no procedimento de abertura e, assim, a gente fortalecer. Como eu te falei, a live é interativa. Então, vem uma pergunta aqui para você. Ó, a Micaela pergunta para você por que o Instituto é de arara azul e não todas as araras? Explica para ela. Não, na verdade, a arara azul não é só araras, inclusive são muitos animais e plantas também. A arara azul é um símbolo que nós adotamos como uma bandeira aqui no Instituto Arara Azul. Então, através dessa bandeira, a gente consegue chamar a atenção para os outros animais que interagem com a arara azul e todas as outras araras e outros animais e de outras classes, enfim, e também espécies vegetais, como o manduvi, o acuri, e espécies que estão intimamente ligadas a essa cadeia. No momento que a gente usa um símbolo, uma bandeira, como a arara azul, a gente está protegendo todo o ambiente. Então, Claro. na verdade, Instituto Arara Azul é um nome simbólico para que a gente faça a conservação da biodiversidade como um todo. Claro, claro. Não, é importante ressaltar que como você falou, é toda uma proteção ambiental envolvida quando você protege, vem uma cadeia, né, de benefícios. Exatamente. Então, eu sei que vocês têm projetos com a arara canindé, que é aquela azul clara, quem não conhece, azul clara, elas, então, que é linda também, e um pouquinho menor, mas mais região de Miranda, se eu não estou enganado. Na Arara Canindé, aqui em Campo Grande, como eu comentei, são 250 também, ninhos cadastrados. Hoje é a ave símbolo de Campo Grande. É uma ave maravilhosa, a Arara Canindé, linda, tão linda quanto, tão importante quanto. Um pouco mais rara aí é a vermelha, né? Embora eu, quando estive, eu cheguei a avistar uma ou duas vezes as araras vermelhas. Elas não são... Tem uma época do ano aqui em Campo Grande que elas vêm se alimentar, a gente consegue vê-las, né, com bastante facilidade. Elas não reproduzem ainda nessas cavidades. As canindés reproduzem mais, as maracanãs, tucanos, inclusive urubus, que são tão importantes quanto. Na cadeia. Na cadeia alimentar, com certeza. Claro. Tanto na cadeia alimentar como nas interações ecológicas. São muito importantes. Mas a gente usa mais a arara como símbolo. Então, preciso que as pessoas que estão aqui entendam que das araras, todas as araras, elas se alimentam basicamente de grãos, né, de certa forma, né, de frutos dessas palmeiras, uns que elas retiram e outros que são deglutidos por outros animais e da digestão eles aproveitam e comem no próprio chão, né? A arara azul é mais especialista, né? São dois coquinhos que ela se alimenta basicamente no Pantanal. Aqui em Campo Grande, a canindé ela utiliza de outros frutos também, além de cocos. E você falou muito em cavidades nas árvores. Algumas árvores são muito duras, então eu sei que tem um tipo de árvore especial. Tipo... Basicamente, no Pantanal é o acuri, né? Uma árvore extremamente importante, que tem um cerne mais macio, então no momento que quebra um galho é possível, ela começa a iniciar a cavidade, e ali ela faz o seu ninho. E também ximbuba, que é uma outra espécie do Pantanal. E aqui em Campo Grande, elas fazem palmeiras mortas, as araras canindés. Em palmeiras mortas e em outro sentido, que é no sentido vertical, o ninho da arara canindé.
E, em virtude disso, por esses ambientes estarem ameaçados, a arara azul, como eu estava contando a história, né, na década de 90, ela estava muito ameaçada porque também não tinha as árvores e os ninhos para se reproduzirem. Então, por isso que o ecossistema todo integrado é muito importante. E, em virtude disso, a doutora Neiva Guedes começou estudos e ela desenvolveu uma tecnologia de ninhos artificiais, que vocês podem ver, inclusive, um aqui ó, no nosso espaço. É um ninho muito parecido como esse, que é colocado em árvores, no Pantanal, e foi dessa forma que ela conseguiu, então, fomentar a reprodução da arara azul, e ela também, com isso, ajudou a aumentar a população da espécie. Então, o desenvolvimento desses ninhos, que as pessoas podem falar é uma caixa, é uma madeira simples, não, ela testou muitos materiais, a arara ela belisca, a arara ela acaba, né, corroendo o ninho, dependendo da madeira. Então, foram anos e anos de tentativas, a posição do sol, o vento, a altura da árvore, tudo isso influencia. Então, é uma inovação tecnológica que ela fez ao longo dos anos e desenvolveu para poder salvar a arara azul da extinção. Bom, além disso, eu sei que tem as ameaças naturais, tem os predadores, né? Então, eu me lembro que algumas árvores são envolvidas com chapas de alumínio para Isso. evitar que alguns animais alcancem os ninhos e comam os filhotes, não é isso? Exatamente, inclusive mamíferos, né, que sobem pelas árvores, mas também tem outros predadores que acabam burlando isso e subindo pelas copas das árvores, mas é a natureza, é a interação da natureza. Então, a equipe técnica, né, a equipe que está no campo, sob coordenação da professora Neiva, eles têm toda essa observação e orientações para poder minimizar esse impacto, mas está no ambiente natural, você não tem Claro. como interromper o ciclo natural. É, Mas o é próprio feito é um predador, né? exatamente, mas é um ciclo natural que tem que ser respeitado e da melhor forma possível, com estudos para que também não impacte outras espécies, vai tendo todo um jogo de cintura técnico para que as espécies sobrevivam em harmonia. É verdade. Ah, olha só, uma pergunta para você aqui, hein? Uma pessoa pergunta se você pode explicar mais ou menos como é que funciona o monitoramento dos ninhos. Então, a pergunta também, como vocês chegaram à conclusão desse ninho, desse tipo, feitio, você já explicou que foi um trabalho da doutora Neiva de vários tipos, qual que a arara se adaptava e aceitava, chegou a esse formato, porque o formato fácil fiscalização por vocês, e aí a pessoa pergunta como é que funciona o monitoramento dos ninhos. Quer dizer, o período reprodutivo das araras azuis do Pantanal, ele vai mais ou menos de julho de cada ano a janeiro, no máximo fevereiro do próximo ano. Então, esse período que é o reprodutivo. Nesse período, a equipe fica em campo monitorando esses ninhos. Então, nascem os ovinhos, então é feito todo o trabalho de observação, de pesagem, aí nasce o filhotinho, o acompanhamento, o mede, todo o trabalho, a biometria. Elisa, só para valorizar a equipe de monitorização, fala para as pessoas em que altura ficam esses ninhos e como é que a pessoa chega voando lá em cima para a ararinha. A fase escalada, com todo o equipamento, que também foi uma parte do trabalho que a professora Neiva desenvolveu na vida de estudo dela, que foi qual seria o melhor método. E aí teve que fazer todo um preparo, com a ajuda também de outros pesquisadores que vieram auxiliá-la na época, de escalada das árvores, né? É alto, exige bastante esforço, escala para chegar até no ninho, e lá no ninho aí desce o filhote, e aí a equipe monitora, faz o monitoramento, a biometria do animalzinho, sobe de novo para o ninho, e assim é feito constantemente em todos os ninhos, com um tempo periódico de um ninho e outro, que também é estudado para que não haja estresse, nem dos pais, nem do filhote. Então, tudo isso, se a gente fala, né, é muito simples, mas na prática é muito complexo. Então, Não, eu assisti. O indivíduo tem que, primeiro, os rapazes e moças que trabalham no projeto, eles precisam aprender técnicas de escalar, primeiro lugar. Não é fácil, tem que ter força, tem que ter conhecimento, técnica. Segundo, tem que ter coragem, porque é alto, 2, 3 metros de altura, né? Não pode ficar olhando para baixo. Tem que ir lá fotografar a ararinha, eventualmente
tirar para fazer alguma, né? Um tipo de mensuração, como você falou, Isso. Aham. outra, né? Dos animaizinhos. Das aves, é muito interessante. Muito interessante, eu aconselho a todos tirem seu tempo, um período para ir a Campo Grande e ir lá no Caimão ou outro que recomendo. Entra no Instituto Arara Azul na internet e agende sua visita. Não vai, é imperdível, é uma experiência única. Exatamente. E se não pode ir até o Pantanal, Campo Grande também é uma experiência única de acompanhar o projeto Aves Urbanas. Não sobe com equipamento de alpinismo, mas sobe com escadas, que às vezes, né, o técnico também fica com uma preocupação muito grande, apesar de ter todos os EPIs de proteção, que a gente toma todo cuidado, tanto no Pantanal e aqui, né, no Pantanal pode ter uma onça observando embaixo também, né? Você não comentou isso, mas é um ambiente natural. Onde tudo é possível. Você Então, sabe o amor tem que ser... Exatamente. Nós adotamos duas onças aí, a gatuna e a fera. Isso. E até no livro, o último livro que a Tatiana escreveu, Minha Mãe é uma Fera, Minha Mãe é a Fera, quem conta a história das onças é uma ararinha azul. Isso. Eu ia comentar com o pessoal, quando a gente chegasse lá, eu ia falar sobre o livro. Um livro fantástico que todos têm que conhecer, que é uma experiência, né, que ela foi, a Tatiana até o Pantanal, e com a onça adotada por vocês, a fera. A minha mãe é uma fera, é uma ararinha, Zuzu, que conta a história, né, e a onça acaba ajudando ela. Então, é uma história muito legal mesmo do Pantanal. Muito lúdica, eu acho, uma maneira de contar e que acho que eu acho, eu tenho na minha inspiração aqui que as crianças são capazes de educar seus pais. Isso, Então, inclusive, o livro infantil tem um efeito muito grande. muito. Ele produz uma cadeia. Eles vão educar os pais, no futuro vão educar seus filhos. Exatamente, muito mais. Colegas de classe. É perene, é muito mais eficaz. Porque aqui no Instituto Arara Azul, como eu comentei, né, no início, nós temos um trabalho forte de educação ambiental. Porque o trabalho, as informações que os técnicos, né, vêm, trazem do campo, transformam eles também numa linguagem mais acessível, é levado a diferentes públicos. E o público infanto-juvenil, nós temos oficinas de educação ambiental aqui, onde as escolas podem agendar conosco, trazer os seus alunos, formamos turminhas aqui e trabalhamos em educação ambiental, usando a arara como símbolo nessa oficina, mas todos os animais, questões ligadas ao ambiente, lixo, conservação, manejo, né, de ambientes, tudo isso numa linguagem muito fácil, nós levamos até as crianças, porque acreditamos que as crianças, ela é a forma mais eficaz da informação chegar aos seus pais, e seus pais terem a sensibilidade de acolher aquela informação como se não fosse uma determinação, porque a educação ambiental nos preocupa muito isso, de não levar a informação como uma determinação ou que possa ser uma obrigação. Ela tem que ser feita por sensibilização. As pessoas têm que gostar do ambiente. Conscientização. Exatamente. É um aprendizado, é como exercício, como alimentação. Não adianta, a pessoa tem que entender que aquilo é o melhor para ela. Exatamente. O melhor para o meio ambiente. E vale lembrar que, a 2 de julho, foi publicada uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, um programa na revista Portaria, que é Floresta Mais, com 500 milhões de reais, e para incentivar a preservação das matas naturais, encontrar uma remunerar quem preserva. Achei interessante mencionar isso, que isso pode ser um avanço para na preservação das nossas florestas, das nossas matas, né? Agora, outra pergunta para você, hein? O Luiz Roberto pergunta se há um projeto de reintrodução de araras em áreas onde elas foram extintas. Não, nós trabalhamos com a arara da natureza e o fomento para ela que se reproduza em vida livre. Não trabalhamos com a reintrodução de animais. E quem sabe no futuro até possamos pensar num projeto para isso. É um projeto bem mais complexo, mas ainda não temos nenhum nesta área de ação. Falando nisso, o vizinho, irmão mais jovem, o Onça Pardo, fez um projeto de reintrodução, né, das onças, que deu certo, que é muito bonito. E eu acho que as pessoas têm que aproveitar que de uma viagem só conhece o Onça Pardo, pode observar as onças e pode conhecer, visitar os ninhos, ver a manutenção dos ninhos, como a gente fez,
Queria até me lembrar o nome das duas pessoas que nos acolheram. Era um rapaz bem alto, há muito tempo com vocês, e uma moça mais... Lá no Pantanal, com certeza foi o Lucas, que Lu- o Lucas, sim, ele é um assistente de campo, uma pessoa maravilhosa, né, que acompanha já há bastante tempo, foi treinado aqui, capacitado dentro do Instituto Arara Azul, tem toda uma habilidade para fazer isso. Então, geralmente, precisamos da força masculina também, somos a maioria mulheres, mas a força masculina é muito importante no campo. É claro, não, mas aqui mostra o empoderamento da mulher naturalmente. Foi Isso, forçado, foi natural. com certeza. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O Estevão, que é de São Lourenço, em Minas Gerais, um cirurgião amigo meu, grande amigo de muitos anos, ele pergunta: assim como a onça pode-se dizer que a arara é genuína brasileira em predominância em quais regiões? Pantanal, né? Pantanal Sul, Pantanal Norte, e também era uma área contínua no Brasil, né? No início, no descobrimento do Brasil, as araras estavam mais distribuídas. Hoje elas estão em pontos mais específicos, inclusive nós temos o material do Adote um Ninho de padrinho, que agora você é um padrinho, né, doutor Marcelo? E Não vai é? convidar também, vocês têm o material, e nesse material a gente mostra como que está hoje a distribuição da arara no Brasil. Não temos mais uma área contínua, agora com a expansão da população, né, o que se pretende é que essa área volte a ter Volte a uma ter uma distribuição linha, né? mais homogênea, né? Mas Volte a ter uma faixa mais homogênea. infelizmente, quando ela começou o trabalho, estava muito restrita a população. Agora está aumentando. Inclusive, estão chegando perto de Campo Grande. Nós já temos um ninho aqui de arara azul, 2 ninhos, na verdade. Também, agora há pouco tempo, foi notificado o outro, bem próximo aqui do centro urbano, Você na está me dizendo periferia. que é um ninho natural? Natural. Ah, que bacana! Elas estão se aproximando, porque isso é um ótimo sinal que a população está se expandindo. Que bacana isso, muito bacana. Olha só, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, a Marcela de Souza Leite pergunta se existe uma espécie de árvore que se destaque em receber os naturais. Sim, Mandavi, é para arara azul, a manduvi e a chimbuca, Mandavi. como eu comentei, né? Que o cerne é mais macio, ela consegue fazer, né, a sua cavidade, uma cavidade grande para poder comportar, imagina um casal de arara dentro do ninho com o seu filhotinho ou seus 2 filhotinhos dentro do ninho. E também aqui em Campo Grande são palmeiras mortas, que as araras canindés preferem. Então, sim, Então, elas têm as suas... é preciso que as pessoas saibam que é uma árvore macia, então que é Isso. fácil de fazer o seu ninho. Isso, para ela fazer o seu ninho para poder, então, suportar essa reprodução. Olha Acolher. só uma pergunta também do Marcelo Alex de Ipanema. O Marcelo é o cara que mais entende de Apple aqui no Rio de Janeiro. Ele pergunta se o Instituto Arara Azul tem parceria com o Parque das Aves de Foz do Iguaçu. Sim, nós temos muitos contatos, inclusive participaram esses dias de uma live nossa, foram um dos nossos convidados, porque também prezamos muito o trabalho que é feito, né, nesses parques e zoológicos, com um trabalho quando é muito bem feito e educativo, é uma forma de auxiliar nessas populações da natureza. E eles também auxiliam os projetos de conservação na natureza. Então, são parceiros, temos contato sim, e todos procuramos nos fortalecer dentro da missão de que cada um leva na sua trajetória. Entendi. Olha só, a Tati faz uma pergunta. Quando a gente foi visitar o projeto, a gente plantou uma árvore. Quanto tempo essa demora para crescer e servir de ninho, poder ter comportar um ninho? Hoje todos os nossos visitantes, os nossos turistas, né, de observação do projeto, eles plantam manduvi, sim. E lá no local, na propriedade, e leva bastante tempo, mas temos que plantar sempre, para comportar um ninho de arara há quase 60 anos. Mas em termos de porte, de espessura, né? Mas as futuras gerações com certeza vão acompanhar ainda araras no ninho da árvore que vocês plantaram. É um detalhe importante ter o tipo de árvore adequada, porque há uma ameaça. Primeiro, ele tem poucos filhotes, né? Eles geralmente põem 1 ou 2 ovos, se eu não estou enganado. Pois então, enquanto os ovinhos estão ali
é uma ameaça que vem aí, os animais, roedores, você pode subir na árvore e comer. E depois, quando nascem os filhotes pequenos, ainda podem ser vítimas suas. Então, é um Isso. período prolongado que elas ficam ali numa área muito de muita fragilidade, né? Exatamente, exatamente. E depois no voo também ainda, né? Estão propensos a todos o que acontece na natureza. Eu não posso dizer que são riscos, que são problemas, na verdade, o que a natureza acaba desenvolvendo em termos de ecossistema, de cadeia ecológica. Faz parte, né? Olha só outra pergunta para você. A Milena Mitre pergunta se foi difícil envolver a comunidade na conservação da arara, especialmente em zonas rurais. Foi difícil? Olha, eu lembro que uma época, inclusive, porque, como eu estava comentando na trajetória, no início, né, eu conheci a Neiva há mais de 30 anos agora, acompanhei o início do projeto, mas eu fui para uma outra área de atuação. Mas também, em alguns momentos, eu interagi, mesmo dentro tanto da universidade, onde eu trabalhei com ela como professora, como também na Secretaria de Meio Ambiente. Nós tivemos projetos em conjunto e um deles eu apoiei ela com a educação ambiental. Mas mesmo antes disso, ela foi uma pessoa tão carismática dentro do Pantanal, de chamar os peões, mostrar como acontecia, envolvendo os filhos dos peões, né? Que todo pai, né, adora ver o seu filho sendo acariciado, sendo bem tratado por um pesquisador, mostrando os detalhes, e ela foi envolvendo a comunidade, tanto dos peões, como dos proprietários rurais, como também das comunidades, com palestras, envolvendo em oficinas. Então, isso foi acontecendo naturalmente, não foi de uma hora para outra. Foi ao longo prazo que isso foi acontecendo. Inclusive mensagens em rádios, né, que eram feitas, chamando a comunidade para falar se tinha arara azul, se tinham visto tráfico, se tinha alguém estranho na propriedade. Então, através disso, eles foram se sentindo muito privilegiados e honrados de ter uma espécie tão linda e que está ameaçada de extinção e estar engajados na proteção da espécie. Eu faço parte, né? Exatamente. Isso leva a conscientização. E aí Isso. o filho está envolvido, envolve a família toda, envolve os vizinhos, filhos, parentes, quer dizer, é todo um envolvimento que começa passo a passo, né? O trabalho é interessante. Você vai a corresponsabilidade, né? Nós nos sentimos responsáveis quando nós somos envolvidos. Fora que a pessoa que vive em zonas rurais começa a entender que não perder a ararinha azul, não perder a onça, faz com que mais visitantes, o turismo pode ser muito mais rentável do que a exploração da terra, o desmatamento, a morte da terra. Né? Então, exatamente. Quando ele entende que com o turismo ele pode ter um retorno financeiro, além de um bem-estar para ele e para a família, tudo fica mais fácil, não? E essa é mais a minha área de atuação, nesse empreendedorismo do terceiro setor, né? Que é de levar o produto, também envolvendo a cadeia da população, tanto com o souvenir que eles produzem, no atendimento do turista. Esse envolvimento que tem um retorno de sustentabilidade financeira para as famílias, para as comunidades, é muito importante. Então, essa área de atuação, nós procuramos sempre, no Pantanal, aqui em Campo Grande, envolver essas pessoas com esse empreendedorismo na conservação. Então, fazemos oficinas, inclusive, com artesanato, de artesãs que produzem artesanatos aqui para o Instituto Arara Azul. Elas vêm para conhecer como que se dá a pesquisa, como que tem a arara, como que ela é, a manchinha amarela, ela é grande, ela é pequena. Então, para o artesanato também ser bem mais próximo da realidade possível, porque quando o turista vem, ele está vendo ali uma projeção do que existe na região. Então, essa cadeia empreendedora, nós também, aqui no Instituto Arara Azul, nós procuramos envolver. Então, todos juntos, fortalecidos, para que nós possamos perceber que os nossos serviços ecossistêmicos também dão um resultado importante financeiro para a comunidade. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Não, Elisa, é muito interessante esse ponto que você tocou, porque quando a pessoa que está lá vendo as camisetas da arara, ela vai visitar o projeto, ela fica mais motivada. O seu trabalho posto,
de ver o animal, de ver a ave, de ver. Então, isso é uma troca que a pessoa fica, assim, acho que com uma felicidade muito grande de ver que o seu trabalho está sendo tão reconhecido. E acho que o Exatamente. trabalho é muito importante de ver quem faz está ali. Tem uma pergunta para você de uma grande amiga nossa aqui do Rio de Janeiro, que eu sei que é muito engajada no ambientalismo, que é a Lili Clark. Ela fala se na pandemia as araras se espalharam ou teve alguma consequência. Não, nós estamos trabalhando mesmo na pandemia de forma muito organizada. Nós tivemos uma reorganização, na verdade, e com todos os cuidados, né, que são preconizados para que nós tomamos cuidados, mas os trabalhos continuaram no Pantanal, continuam aqui. Hoje eu estou aqui na sede do Instituto Arara Azul. Nós estamos fazendo revezamentos com as equipes e as equipes também atendendo. Tivemos um problema com a pandemia, que é importante tocar nesse assunto e que se refletiu em todo o país, que foi com a soltura de pipas. Essa prática de soltar pipas e fazer competição com cerol e linha chilena causou um grande problema aqui em Campo Grande, onde vários acidentes com araras, né, com asas cortadas, inclusive, que vieram a óbito. Nós tivemos que atender, levar para um centro de recuperação, foi feito cirurgias, infelizmente muitas não puderam ser, né, preservadas. E então essa prática, em virtude da pandemia, ela aumentou bastante, tanto em Campo Grande como em outras cidades. Prática que tem que ser evitada aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade. Tem casos, nós já tivemos de operar pessoas que passam de motocicleta numa área que tem pipa com sol e Isso. podem ser Aqui, devolvidos. Então, essa é uma prática que até se eu não me engano. Tem uma pergunta interessante para você do Samuel Pasqualetti. Quantos anos vive uma arara? E se é verdade que elas são monogâmicas? Essa é a mesma pergunta da Vânia Palmeira. Olha, a Vânia Palmeira já pode servir de alimento para as araras. Não não, é? de ninho. De ninho. Palmeiras, ninho. De De ninho. ninho. Vou botar umas E araras. também alimento com algumas castanhas também, alguns tipos de palmeiras, com certeza. Mas pelos estudos que eu li, né, dos artigos da professora Neiva ao longo desses anos, que ela publicou, e tem muitas as pessoas que quiserem acessar o site ou nos escreverem pedindo, em cativeiro ela relata, né, alguns casos de até 60 anos, em arara em cativeiro, que tem arara que foi criada como um pet, porque daí ela está longe de todas as diversidades que acontecem na natureza, né? Claro. Mas vários estudos estão sendo feitos ainda. Claro. Olha só, a Natália, grande amiga do Rio de Janeiro, pergunta se existe algum incentivo fiscal para quem ajuda financeiramente, pessoa física ou jurídica, o Instituto. Existe esse algum? É importante, Natália, a sua pergunta. Inclusive, eu gostaria de falar um pouquinho das nossas políticas de patrocínio aqui do Instituto Arara Azul. Como eu comentei, dependemos de empresas que têm responsabilidade socioambiental, pessoas como você, Tatiana, também, que têm essa responsabilidade, né, com o meio, com o outro, por onde nós estamos inseridos e convivendo em conjunto com a natureza, nós não estamos à parte. Então, também dependemos dos nossos produtos, como o turismo de observação. Nós temos também esses ninhos artificiais, que hoje o proprietário rural pode requisitar, e aí não é só o ninho artificial, mas é todo um complexo de atendimento e monitoramento da equipe, as nossas oficinas de educação ambiental. Nós temos a campanha Adote um Ninho, que todos podem ter uma arara, mesmo de longe. Então, tem o ninho, como você fez, a Tatiana, adotar um ninho. Inclusive, esse ninho, né, ter o privilégio do Ziraldo ter desenhado, ter doado essa arte para nós, que eu adotei, só os padrinhos recebem, você vai receber uma em sua casa, né? Inclusive, o Ziraldo, querido, através do seu contato, no ano passado, que estivemos aí no Rio de Janeiro, fomos visitá-lo, ele chorou quando ele viu, né, a forma como o desenho dele é realizado e quanto ele está ajudando com isso. E também uma nova campanha que nós vamos lançar aqui em Campo Grande, que é Adote um Filhote. Vai ser lançada no dia 14 de julho, em uma live aqui em Campo Grande. E respondendo a pergunta, sim, nós temos hoje um incentivo para determinada faixa de lucro da empresa. E eu posso estar mandando como que a pessoa pode fazer, através do seu lucro da empresa, destinar uma pequena parte, um pequeno percentual para o produto de conservação. E pode fazer isso para nós, sim.
e pode ser Interessante. muito importante, tanto para a empresa, né, que destina parte do recurso que Então, a seria... pessoa entra no site do Instituto Azul, lá tem o seu e-mail de contato, manda um e-mail para Isso, você. Olha, eu trabalho na empresa X, queremos fazer uma doação, e você isso. quais são as regras, tudo de acordo com as regras do Instituto, não é isso? Pode adotar um ninho, pode fazer parte da nossa política de patrocínio. Hoje nós temos a política de patrocínio de empresas, né, que tem muitos empresários hoje nos assistindo. Ela é bem definida, então ela é bem escalonada. Dependendo da escala da sua doação, você tem bônus para a sua empresa. Você pode divulgar, você pode ter a marca da sua empresa no nosso uniforme, também no uniforme de campo, todas as nossas divulgações. E também nas nossas divulgações, hoje nós computamos. Nós temos uma mídia voluntária que é uma demanda espontânea, nós não precisamos chamar mídia. A mídia sempre vem para as novidades que a gente apresenta, porque a gente sempre está movimentando e apresentando algo novo. Se nós fôssemos pagar essa mídia hoje aqui no Instituto Arara Azul, ela passaria de 30 milhões de reais. Imagina a sua empresa estar junto nas nossas divulgações, onde sai 30 milhões de reais divulgado em todos os veículos de comunicação. Então, é muito bom ajudar a natureza e também com isso está ajudando a sua própria existência, a sua família, a sua próxima geração e também ter o bônus de divulgar que você tem essa responsabilidade socioambiental. Muito, muito bonito isso. Eu acho que no futuro as pessoas vão estar ligadas em procurar empresas que tenham uma mensagem socioambiental, um compromisso socioambiental, vão pensar em votar em deputados, senadores que tenham compromisso socioambiental, vão exigir do governo compromissos socioambientais. Eu acho que o caminho é nessa direção, o que é muito bom. Eu queria registrar, já que você falou aqui, assim, uma pequena, singela homenagem a 3 grandes brasileiros. Um é o Ziraldo, e isso é um milagre do desenho de comunicação infantil. Agradecê-lo por ele colaborar com o projeto Arara Azul. O Dr. Roberto Clabin, que exemplo de pessoa de doação, de entrega, né, de ajudar tantos projetos, não só a Arara Azul. Exemplo de ser humano. Neiva Guedes, que dedicou sua vida à proteção dessa ave, que é a ave quase que um símbolo do Brasil. Era o Zé Carioca. Aliás, o Brasil foi conhecido nos primórdios como o país, a terra dos papagaios. Isso. Né? E depois do Zé Carioca, eu acho que veio o Ararinha Azul naquele filme O Rio, né? Isso. Inclusive, na terça-feira que vem, Carlos Saldanha na live aqui conosco, do filme Rio. Ele é padrinho de Ninho, ele é nosso parceiro, uma pessoa muito querida, que esteve no Pantanal também. Questão de assistir, tá vendo? Isso. Da Minha Mãe é uma Fera, que tem a Ararinha também, Zuzu. Também. Uma linda história que todos têm que acessar e conhecer da Minha Mãe é uma Fera. Muito legal. Não é? Olha só, voltando aqui manter a nossa interação com o público, a gente tem uma média de 60, 70 pessoas junto com a gente, que é muito bom, que vão terminar essa ideia. O doutor Juraci, de Minas Gerais, fala: sou formado em engenharia ambiental, quero saber de vocês se vocês disponibilizam mudas para o plantio ou semente em outras regiões fora do parque. Eu creio que ele esteja falando do Mundavi, não? Do Manduvi. Manduvi. Isso. Quem pergunta é doutor? Junei, desculpe. Junei, de Minas Gerais. Isso. Com certeza, entre em contato com a gente. Sempre que a equipe está no campo, ela coleta sementes, né? A semente tem um tempo de viabilidade e a gente manda para outros locais quando nós somos solicitados. A gente sempre procura, de alguma forma, intervir para que as pessoas possam também estar engajadas, contribuindo com a proteção ambiental. Eu queria, mudando rapidamente de assunto, só fazer uma homenagem aqui à Fundação Toyota, porque eu sei que a Fundação Toyota apoia vocês desde o início. Então, fala um pouquinho dessa parceria com a Fundação Toyota para a gente. Falar da Fundação Toyota, da Toyota do Brasil, é sempre um prazer muito grande. Inclusive, nós estamos hoje aqui no nosso Centro de Sustentabilidade, que foi inaugurado no final de 2013, e por isso que eu vim para cá, para o Instituto Arara Azul, com essa missão de buscar sustentabilidade
econômica para a instituição, já que o patrocínio da Fundação Toyota não é suficiente para poder abraçar toda a instituição, nós temos muitos projetos, mas eles são fundamentais. No momento que eles ajudaram, né, construíram nossa sede, nosso centro de sustentabilidade, e desde o início, a Neiva começou, a professora Neiva, com uma Toyota, ela foi piloto de teste no Pantanal dos carros da Toyota, no início da parceria, foi dessa forma que ela começou, e esses carros eram cedidos com o tempo e foram trocados, o apoio financeiro mesmo veio depois de muito tempo. Mas a Fundação Toyota, eles não são só patrocinadores de apoiar um determinado recurso em cada ano. Eles, inclusive, eles nos ajudam em vários sentidos para que nós possamos crescer, para obter uma sustentabilidade perene, que daqui a um tempo a gente não precise mais estar contando com um patrocínio com a dúvida de ter ou não ter a cada ano, dependente de que empresa venha. Então, nós estamos fortalecendo e eles nos ajudando a fortalecer os nossos produtos de sustentabilidade para que a gente tenha uma perenidade em recursos financeiros. Quem sabe a gente consiga visibilidade para a empresa azul, teria tudo a ver com Arara Azul. É boa, é azul, sabe? Pois é, a gente já pensou isso várias vezes, tem várias oportunidades para muitas empresas. Eu acho que aí os empreendedores, né, os empreendedores de mídia, principalmente, precisam estar auxiliando os empresários. Inclusive, a oportunidade de ter ido no Rio de Janeiro ano passado, nós passamos numa vitrine do shopping e vimos várias araras azuis na vitrine da Granado. É verdade. Contamos isso para vocês. E foi porque você nos convidou aí no Rio de Janeiro, né, e a Tatiana, que a gente teve a oportunidade de ver essa vitrine. E imediatamente eu e Viline, que estávamos aí com vocês naquele lindo evento que vocês promoveram de ciclismo, né, o voo das araras, o ciclismo com as araras. Nós vimos essa vitrine, né, com araras e fizemos o contato com a Granado. Hoje nós temos as araras aqui, que eram das vitrines da Granado de todo o Brasil, e eles também nos deram um aporte financeiro dentro da política de patrocínio. Então é dessa forma, eles perceberam o quanto a Arara Azul também foi um bom negócio. Nós fizemos aqui, somos ciclistas e fizemos então umas camisas promocionais. Essas camisas foram distribuídas gratuitamente para que as pessoas conhecessem o projeto e o Instituto Arara Azul. E tinha então o logo do Instituto, tinha o e-mail, o site e tinha também uma fotinho da campanha daquela Adote um Ninho. E você sabe que é interessante que pedalando aqui pelas ruas do Rio de Janeiro, a gente chama os Alpes Cariocas, sim. Volta e meia eu vejo uma arara azul passando por mim. É uma pessoa fala, olha uma arara andando ali. Nós temos uma ciclista aqui em Campo Grande, que é a Ibeline, né, que vocês conheceram, que ela anda de arara azul também, chamando atenção aqui em Campo Grande. Então acaba que a cada pequena ação vai dando uma visibilidade. Olha que linda, né? Essa de madeira. Essa era da vitrine da Granado, numa das vitrines da Granado. E nós temos outras aqui, que não posso tirar o celular para mostrar agora, penduradas no Instituto, que também vieram das vitrines. E aí a Granado percebeu o quanto que aquela iniciativa que eles tiveram, mesmo que não estava associada ao projeto no primeiro momento, trouxe de retorno, porque também o produto Arara Azul esgotou rapidamente. Então, o empresário, né, o empreendedor realmente precisa ter as boas ideias, a mídia, né, a seu favor, para poder transformar a sua empresa não só numa fornecedora de produto, mas numa fornecedora realmente de responsabilidade que envolva as pessoas no objetivo comum. Não, eu não tenho a menor dúvida que a responsabilidade socioambiental, na minha opinião pessoal, vai definir o futuro das empresas daqui para frente. Sim. As pessoas vão fazer escolhas baseadas nisso. Em comprar produtos orgânicos, produtos para a natureza, produtos recicláveis. Eu acho que o caminho é nessa direção e isso vai favorecer projetos como esse lindo projeto da Arara Azul. Tem uma pergunta aqui do Francisco Trindade. Qual é a relação, você já falou, mas rapidinho para ele, qual é a relação ecológica entre o manduvi, o tucano-toco e a arara azul? A interação ecológica não são só com essas espécies, né, que ele citou, são com várias espécies, porque inclusive outras espécies ocupam as cavidades.
Pode nascer tucano, pode nascer uma corujinha, pode nascer, enfim, várias espécies têm uma interação ecológica e também elas são beneficiadas tanto com os ninhos artificiais como com os ninhos naturais. Então, isso é muito importante. O mandovi não tem aqui no Sudeste, não? Eu não sei qual que é a distribuição do mandovi, eu posso até ver com a equipe de técnicos e depois passar para quem se interessar, entre em contato conosco, que a gente vai estar respondendo essa pergunta. Nesse momento eu não teria como respondê-la qual que é a distribuição do mandovi no Brasil. Entendi. Bom, a gente está terminando, ainda temos aqui 3 minutinhos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, Elisa, você gastar 1 hora do seu tempo aqui conosco. Foi um bate-papo extremamente agradável. Parabenizar mais uma vez a doutora Neiva Guedes, parabenizar o doutor Roberto Klabin, que possibilitou tudo isso, parabenizar a Fundação Toyota do Brasil, apoio magnífico. Enfim, são pessoas extraordinárias, e parabenizar o nosso querido Ziraldo, que deu muita saúde a ele. E são brasileiros assim que fazem diferença, né? E você está dentro desse grupo. Eu queria agradecer, então, antes de você terminar, agradecer também a Itamucino, que nos convidou para essa live, e eu tenho certeza que vão se envolver também no projeto. E eu deixo esse minutinho final para você falar o que você quiser para as pessoas. Doutor Marcelo, Tatiana, que eu sei que está aí perto também conosco, todos que estão aqui nos visitando hoje, nós visitamos vocês. Muito obrigada por estarem aqui, por estarem nos apoiando de alguma forma. Estando já nessa live, já é um apoio importante. Apoio de vocês, diretamente, né, como padrinhos que são hoje da campanha Adote um Ninho, e também em outras formas de patrocínio que vocês também vêm colaborando e divulgando. Para nós, isso é muito importante. E todos esses que você, né, está agradecendo, teria muitos outros também para agradecer, que aqui ficaríamos 1 hora falando deles. Mas eu gostaria de terminar falando dos nossos padrinhos do Adote um Ninho. Vocês, os mais recentes da campanha, essa 7ª edição, que nós estamos em 2020, e todos os outros que nós gostaríamos de acolher também como padrinhos, todos são muito bem-vindos e é muito importante essa parceria. E nós temos padrinhos desde a primeira campanha, participando ativamente conosco, como o Carlos Saldanha, do Filme Rio, né, que é padrinho todos os anos, acompanha, vibra quando o filhotinho nasce, põe nome no filhotinho, e assim temos outros padrinhos também, que eu gostaria de falar muito sobre eles, mas que todos se sintam, nesse momento, mesmo de forma remota, abraçados. Abraçados, sabendo que tudo isso vai passar logo e que nós vamos esperá-los aqui na nossa casa, no Pantanal, em Campo Grande, como uma visita muito, muito bem-vinda. Então, antes que termine, para lembrar a todos, essa live fica gravada no IGT da Itamucino, e em 48 horas ela vai para o YouTube, como no canal Itamucino a pessoa pode assistir. Então, boa noite, muito sucesso, muito carinho, espero revê-las em breve e quero notícias dos meus filhotes, tá bom? Com certeza, já vão escolhendo pensando nos nomezinhos. Não podemos garantir que vai ser uma arara azul, mas todo filhote é muito bem-vindo. Com certeza. Beijo, boa noite. Tchau. Beijo, tudo de bom para todos.